Bom dia! Segunda-feira, iniciando mais uma semana. Nós estamos juntos há praticamente um mês. Eu agradeço muito a participação de vocês nesses encontros de todas as manhãs, a partir das 9 horas, horário de Brasília. Esse papo ao vivo, que é o Papo das 9, a partir aqui do Rio de Janeiro. E hoje temos muito o que conversar em favor da nossa saúde, serenidade, integridade física, mental, psicológica, espiritual, enriquecimento intelectual, dicas, de literatura, de leitura. Então vamos começar pelo Pastorino, nosso parceiro de todas as manhãs, Minutos de Sabedoria. Eu abri, hoje foi recorde, há um minutinho atrás, a mensagem 263, do livro Minutos de Sabedoria, e mais uma vez que eu me lembre, a segunda mensagem, aberta ao acaso, que se refere à questão das crianças. Onde quer que se encontre uma criança, derrame sobre ela todo o seu carinho, estenda-lhe a mão para ajudá-la a crescer. Em cada criança existe um dia novo que surge para a felicidade do mundo. Em casa, na escola, num jardim, num hospital, jamais olhe com indiferença para uma criança. Facilite ao máximo a estrada que ela vai percorrer e semeie de flores o caminho que ela palmilhar. Linda mensagem, eu me lembrei da passagem do Evangelho que Jesus fala: vinde a mim, as criancinhas, as crianças, aquelas que estão sob nossa tutela e custódia, mas não nos pertencem. Tem um livro do Hermínio Miranda, muito bom, chamado Nossos Filhos São Espíritos. Então a função do pai e da mãe, isso numa visão espírita, é assumir a missão, porque é uma missão da paternidade, da maternidade, e incutir valores, forjar uma ética, uma moral, uma personalidade sadia, estimular as virtudes e sempre com muito amor fazer aquele trabalho de poda das eventuais imperfeições que afloram. Então, com muito cuidado de podar as ervas daninhas e as pragas oportunistas que apareçam, para que essa flor tenha a condição de cumprir também a sua missão nesse mundo, Porque ninguém aqui veio a passeio, A vida não é obra do acaso, há um propósito na existência. E os pais, eles têm, portanto, essa função que não é fácil, porque filho não vem com manual de instrução. E os pais também são imperfeitos, Tem aquela música do Renato Russo, na época do Legião, que fala dos pais: são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então a gente está aqui para aprender a ser gente, com a ajuda dos nossos pais, e coloquem-se no lugar dos seus filhos nesse período. Que palavras, que cuidados a gente deve ter para não agravar medos, paranoias, traumas, E tentar emprestar algum caráter lúdico ao isolamento social. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas explicar, a garotada é inteligente. Eles vão se dar conta, digamos assim, do que seja importante e necessário fazer para enfrentarmos juntos a pandemia, Então, viva as crianças. Daqui a pouco elas não serão mais crianças e terão a recordação desse momento. Que recordações você gostaria que seu filho ou sua filha tivesse desse período? E que valores estão sendo incutidos nos seus filhos nesse momento, a partir desse sacrifício do isolamento social? São boas perguntas, para a gente refletir e meditar. Bom, dica de literatura quentíssima, hein? Quentíssima. Economia Done It.
É um livro que está agora bombando, da Kate Raworth. Ela escreveu um livro que traz no nome uma rosquinha americana, né? É muito comum, especialmente nos Estados Unidos, não apenas lá. Donut é aquela rosquinha. E a rosquinha reproduz um gráfico onde ela apresenta uma proposta de modelo econômico em que a gente não deixe de respeitar a capacidade de suporte do meio ambiente. Então, na rosquinha tem o gráfico assim, né? Em círculos concêntricos. Ela mostra, a gente precisa... Qual é o modelo econômico ideal? É aquele que vai ter a prioridade de atender às necessidades básicas da sociedade, que ela chama de alicerces sociais. Ah, então é só isso? Não. Temos um teto ecológico. Então é o seguinte, atender às necessidades da humanidade, respeitando o teto ecológico. E ela desenvolveu uma modelagem. Ela não é teoria, ela conseguiu fazer disso um objeto de uma investigação científica. E isso foi tão bem feito que a cidade de Amsterdã, na Holanda, decidiu definir todo o seu planejamento estratégico a partir da economia Donut. Então é um livro que já inspira a política pública numa cidade conhecida internacionalmente, que é Amsterdã, a partir de um conceito que para nós, ambientalistas, é muito claro. Modelo de desenvolvimento que não respeita os limites do planeta é um modelo de desenvolvimento condenado a fracassar, né? Isso vem de longe, essa percepção. Lá de 1972, uma instituição que existe até hoje chamada Clube de Roma publicou um relatório que foi best-seller no mundo, chamado Os Limites do Crescimento, em que se utilizou uma metodologia do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para você dizer como crescer, como gerar emprego e renda. A única resposta possível para que isso tenha sucesso e se resolva bem no longo prazo é respeitar os limites do planeta. Então a dica para você se entreter nesse período é ler o livro que já inspira uma cidade importante como Amsterdã a não ultrapassar o teto ecológico. Vamos atender a todas as necessidades sociais e vamos ver qual é o limite da capacidade de suporte da natureza. No meio do caminho, você tem um modelo bem resolvido. Bom, dica de doação, porque a gente está no mundo da matéria, o mundo material. As pessoas que precisam comer, as pessoas que precisam de ajuda material, contam com quem tem algum sobrando. Então, hoje a dica, que eu faço com muito gosto, é que nós estávamos falando ontem, vocês se lembram, no Papo das 9 desse domingo, sobre a barbaridade da violência doméstica nesses tempos de isolamento social. Violência essa cometida basicamente, principalmente, por homens. Então eu gostaria de recomendar ajuda ao Instituto Maria da Penha, situado em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, que é uma das cidades do Brasil onde a Covid-19 está preocupando mais, né? O Instituto Maria da Penha tem o nome de uma mulher que foi por 2 vezes barbaramente agredida e torturada pelo marido. E ela transformou essa dor enorme em militância em favor do direito das mulheres que não deveriam ser vulneráveis, ficarem à mercê de homens covardes, bárbaros, que realizam não apenas a tortura física, mas a tortura psicológica, agressões que fragilizam emocionalmente a mulher. O Instituto Maria da Penha está no epicentro de um trabalho belíssimo que procura ajudar mulheres que, por vezes, dependem financeiramente dos maridos.
Não é fácil para algumas mulheres se livrar do jugo de maridos violentos. O Instituto Maria da Penha precisa de ajuda. E veja, está no Ceará. O Brasil é um país machista. O Nordeste tem um machismo exacerbado. Quem vos fala é filho de paraibano. Eu adoro a Paraíba. E eu tenho uma saudade enorme de todos os primos, primas, tios, tias e do meu pai falecido. Nós temos nessa região do Brasil um problema a mais, não apenas no Nordeste, tá, gente? Pelo amor de Deus. O machismo, infelizmente, é internacional. E o Brasil é um país machista. Afirmar o homem no seu poder de provedor, de chefe da família. E aí nós temos o problema da masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica significa: eu não posso chorar, porque eu sou homem. Eu não posso manifestar sensibilidade, porque eu sou homem. Eu não posso usar cores como rosa, porque eu sou homem. Eu preciso engrossar a voz, porque eu sou homem. Eu preciso ter namorada, noiva, mulher, porque eu sou homem. Quer dizer, se eu sou homossexual, eu deixo de ser homem, eu sou menos homem. Se eu uso rosa, eu sou menos homem. Se eu não tenho a voz grossa, eu sou menos homem. Então a masculinidade tóxica, que fica toda hora lembrando quando você dá um abraço em outro homem, seu irmão, seu amigo, seu pai, você tem que logo dizer, é abraço hétero, é abraço hétero. Pelo amor de Deus, não por acaso em 80% dos casos de suicídio são homens que se matam, porque a masculinidade tóxica aprisiona o homem e tortura a mulher. Então o Instituto Maria da Penha é a recomendação de hoje para você, se puder, claro, no valor que você achar que deve, doe, porque eles apoiam mulheres no Ceará, no Nordeste, e em outros lugares do Brasil eles estão atentos ao socorro possível, Em tempos de isolamento social, quando se eleva as estatísticas de violência doméstica, a gente precisa estar muito atento ao socorro, à ajuda que mulheres precisam para não ficarem sequeladas ou, eventualmente, não terem um destino ainda trágico, porque isso não é legal. Nunca foi, nunca será. Meus amigos, vamos então partir. Deixa eu fazer um briefing aqui, que eu sempre faço de manhã do noticiário. Esse fim de semana, nós tivemos um fato político relevante e lamentável. Num evento que não reuniu muitas pessoas, em Brasília, em frente ao QG do Exército, na capital federal, manifestantes pediram a volta da ditadura e a volta do AI-5. Até aí, tudo bem, porque a democracia é tão generosa que permite manifestações que só acontecem numa democracia, manifestações livres. O problema é quando o presidente da República aparece e sinaliza que está plenamente identificado com os pedidos, os pleitos daquele agrupamento. Aí nós temos várias questões. A primeira delas, o presidente, que durante 27, 28 anos foi deputado federal, ele deveria ser o primeiro a reconhecer os valores da democracia. Quando se elege presidente, faz um juramento de lealdade à Constituição brasileira. E a Constituição Cidadã de 1988 não abre 1 milímetro para qualquer retrocesso na direção de uma ditadura, principalmente de um ato institucional número 5, que quem viveu ou quem se lembra disso não tem rigorosamente nenhuma saudade, porque significou o fechamento do Congresso e das Assembleias Legislativas, o STF foi transformado em bibelô do governo, suspensão das liberdades individuais, censura prévia a jornalistas e a manifestações culturais, teatro, cinema, novela, livro, poesia, e a perseguição violenta e sistemática dos opositores do regime. Não dá para sentir saudade disso.
Foram os anos de chumbo. E o AI-5 foi o golpe dentro do golpe. Muita gente que apoiou a ditadura militar de 64 pulou fora do barco quando veio, em 68, o AI-5. Então, a gente precisa conhecer história, a gente precisa saber o que foi isso. A única ditadura que eu tenho apreço no momento é a ditadura da saúde. Saúde para todos. Essa ditadura da saúde eu apoio. O único AI-5 que eu me atreveria a apoiar é aquele que impede as liberdades do novo coronavírus. Ato institucional contra o novo coronavírus. Proibido de circular por aí. A única censura que eu admitiria, mas jornalista detesta a palavra censura. Censura nunca mais, para ninguém, para nada. Liberdade de expressão. Até para manifestar apreço pela ditadura e AI-5. O problema é o presidente estar junto. Aí é um problema. Mas, enfim, a censura ao negacionismo científico. Porque o negacionismo científico tem nos custado muito caro em termos de perda de vidas e de pessoas acometidas com o coronavírus. O negacionismo científico nos custou muito caro com a reintrodução do sarampo no Brasil, por gente que resolveu acreditar em fake news e não vacinar contra o sarampo. Custa muito caro isso para o país. O negacionismo científico é aquele que ousa, em pleno século XXI, falar de terraplanismo. Você consegue imaginar seu filho ou sua filha especulando sobre a hipótese da Terra ser plana em pleno século XXI? Isso é um atraso de vida monumental, é um atraso civilizatório. Então, vamos em frente. Marluce Copati, bom dia. Como acordaram no Brasil depois de um dia tão maluco como o de ontem? Olha, vamos lá. Não tem aquela frase que eu acho interessante que diz assim: você enverga, mas não quebra. A resiliência é uma virtude, né? A resiliência é a capacidade de nós respondermos a situações que nos são hostis, que nos fragilizam. Maria da Penha, que eu citei há pouco, e que eu recomendo a doação para o instituto dela em Fortaleza, do Instituto Maria da Penha, ela nos dá uma lição de resiliência, porque ela mostra como, apesar de ser barbaramente torturada pelo marido, o marido foi preso e ela transformou em luz para outras mulheres um legado doloroso, pessoal. Então, resiliência. Um dia após o outro, viu, Marluce? Olha, a gente é mais resiliente do que imagina, né? Aqueles que já estão reclamando, nossa, eu estou há um mês dentro de casa, não sei mais o que fazer. Eu estava conversando isso com a Cláudia, minha mulher, ontem. Como a gente deveria ler livros ou textos escritos por pessoas que passaram anos na prisão. E como nós somos resilientes, nós podemos transformar problema em solução. Nós podemos resistir de uma forma que nos surpreende. E quando a gente está aberto para esse aprendizado, quem ganha somos nós. Nutri 1936. Excelente dia, André. Como é o André Trigueiro pai? Olha, tem que perguntar para Larissa e Raquel, né? Eu sou suspeito para falar, eu procuro. Primeiro, eu reconheço as minhas limitações e imperfeições, né? Isso é muito importante porque a gente estabelece um canal de sinceridade com os filhos. Não adianta a gente posar de perfeito ou de sabichão, porque a gente não é. Então, quando o filho reconhece que nós estamos nos esforçando para fazer o melhor, apesar das nossas idiosincrasias, imperfeições e limitações, a gente joga limpo com os filhos e os filhos, me parece, estão inclinados a participar junto, né? Você sabe como é que nas culturas indígenas, ontem foi 19 de abril, né? Dia do Índio. O Austin Novaes, parceiro jornalista, pioneiro em jornalismo ambiental, passou semanas dentro do Parque Nacional do Xingu para produzir, na época da TV Manchete, uma das séries mais espetaculares
sobre cultura indígena do mundo e foi premiado internacionalmente, a série Xingu. E o Washington escreveu muito sobre isso. E certa vez ele conversando comigo, é um amigo querido, muita saudade do Washington Novaes, está em Goiás, está lá em Goiânia. O Washington dizia a sabedoria das culturas indígenas, quando o pai de um curuminzinho tem que chamar a atenção do menino ou da menina, porque fez alguma traquinagem, porque criança é criança no mundo inteiro. O Washington dizia, o pai, ele se ajoelha, ele fica na altura da criança. E ele não repreende com voz alta, com dedo em riste, ele conversa. Ele tem um papo reto. E essa conversa tem um único objetivo: fazer com que a criança compreenda, com os recursos que ela dispõe, por que o que ela fez é errado. Sem o recurso da intimidação, sem gerar medo, pânico, sem agredir. Segundo Washington, funciona. E é interessante que em várias comunidades indígenas, a responsabilidade dos filhos, primeiro é dos pais, mas a comunidade compartilha essa responsabilidade. Então, o curuminzinho tem vários pais e várias mães. Ele sabe quem é o pai e a mãe consanguíneos, e a eles deve obediência, primeiro. Mas ele atende às observações e aos questionamentos dos demais adultos. O nome disso é espírito comunitário. E tem gente que chama esses povos de povos atrasados e primitivos. Oi? RGR 2609. Gente, com todo respeito, cada um com seu cada um. Eu gosto tanto de saber o nome de vocês. Se a conta social for RGR 2609, se não for um problema para vocês dizer o nome, ou de onde vocês estão, adoraria saber. Quem quiser mandar uma pergunta, diz o nomezinho, se puder, não é obrigatório, claro. E se puder, diz de onde você manda a sua pergunta, por favor. Ele ou ela, RGR 2609, está me lembrando Guerra nas Estrelas, C3PO, R2D2. Vamos lá. Leia o jornal impresso. Será que devo parar um pouco por causa do coronavírus? Pode verificar isso para mim? Olha, se você perguntar para mim o que eu acho, faz como eu fiz antes da pandemia. Vai para a versão digital. A minha mulher Cláudia também não está lendo o jornal impresso. Sim, o jornal impresso, do ponto de vista meu, porque eu sou jornalista, eu vou dar pitaco, sim, representa, em tese, um risco. Embora as empresas jornalísticas estejam dizendo que adotaram protocolos de asseio e higiene. Eu acredito. Mas se tem a versão digital, por que não? Então, versão digital é uma boa. Você se acostuma rapidinho. Marcelo Tyson, podemos acreditar que teremos maiores casos de pessoas contaminadas? O que eu vejo é insanidade e loucura. Bom, eu não sei qual é a insanidade e loucura, porque ele não disse o que está vendo, mas a questão não é de crença. A gente ainda está no momento da pandemia no Brasil que precede o pico. Os números estão crescendo rápido, os leitos na rede pública vão se tornando cada vez mais escassos. E aí um lembrete, isso é a notícia aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está monitorando circulação de pessoas pelo sinal do celular, não sei se vocês sabem. São Paulo também, outras capitais. Aonde tem o maior número de óbitos pela Covid-19? Campo Grande, na Zona Oeste, que é o lugar onde esse monitoramento do celular para ver onde é que as pessoas estão é maior também. Então veja, para quem não entendeu aqui, aonde as pessoas estão mais aglomeradas nas ruas, que é Campo Grande, é aonde se dá a maior estatística de óbito pela Covid-19. Gente, eu não sei mais como tentar explicar melhor isso, porque é simples. Esse vírus ele é muito agressivo e ele passa muito rapidamente. O poder de contágio dele é enorme. Então, uma fila de recadastramento do CPF
fila em lotérica, fila em supermercado ou farmácia, aglomeração no hortifruti ou na mercearia. É risco. Então, é simples assim. A gente precisa fazer a nossa parte, certo? Antônio de Pádua, André, a economia global certamente já está comprometida ante a pandemia da Covid-19. Você acha que a economia brasileira corre riscos diante da postura do apóstolo da ignorância? Bom, eu leio de bate-pronto aqui, tá, gente? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a instituição da presidência da República merece respeito, né? A gente vai se reportar ao presidente como ele é. Ele foi eleito democraticamente ao presidente da República. Eu já fiz aqui as minhas considerações sobre o preço que se paga pelo negacionismo científico e por estar presente numa manifestação no meio da pandemia, quando todo o nosso esforço deveria ser no combate ao coronavírus, a gente endossar movimentação em favor da ditadura e do AI-5 não faz sentido. Agora, sim, a gente deveria agora, e eu acho que isso está acontecendo, o Paulo Guedes, ministro da Economia, suponho que nesse momento ele está tentando arquitetar um plano de recuperação de uma economia em frangalhos. Porque não é um problema exclusivo do Brasil. A Argentina está em situação econômica muito pior do que a do Brasil e a Argentina não está hesitando em promover isolamento social. Inclusive seu presidente, né? Então, tenhamos a percepção de que a crise econômica é inevitável, ela não deve desestimular o isolamento social, ela não deve endossar o retorno rápido ao trabalho, porque a emenda sai pior que o soneto. Apenas nos Estados Unidos, gente, país mais rico do mundo até o momento, 40 mil óbitos. 40 mil óbitos da Covid-19. É o país do mundo que mais óbitos teve até agora e não parou. E isso significa várias torres gêmeas, tá? Você bota aí quase 40 torres gêmeas em óbitos da Covid-19. 40 mil óbitos é mais mortes do que as guerras recentes em que os americanos se envolveram. Guerra da Coreia, guerra do Iraque, Afeganistão. Os Estados Unidos também enfrentam uma situação de abalo nas estruturas econômicas, desemprego, etc. Antes da gente ficar vaticinando que isso é uma tragédia irreversível, o que vai ser do mundo, sabe? Os apologistas do apocalipse. Claro que há solução para isso. E claro que isso vai levar algum tempo. E a gente vai vencer essa batalha. Mas precisa ter gente qualificada para redesenhar as prioridades e fazer a justa aplicação dos recursos e das políticas públicas que reaqueçam lenta e progressivamente a economia. Eu não gosto dessa história de fim do mundo, sabe? Assim, desde que a humanidade existe, os profetas do Apocalipse estão por aí. E eles se dão muito bem nos períodos de crise, porque eles convencem os incautos de que é o fim do mundo, né? Na área da teologia, quem leu João Evangelista, que foi quem escreveu o Apocalipse, na verdade, deveria ser entendido como o fim de um mundo, não do mundo, é o fim de um mundo, é o fim de uma etapa. E é a passagem, a transição para uma outra coisa. Muitos teólogos afirmam isso, e eu acho que o que eles dizem tem tudo a ver. Então vai dar certo, gente, vai dar certo, tá? Eu estou usando preto aqui, mas eu estou... Preto é a cor do luto, né? Mas eu sou um entusiasta da capacidade da humanidade de dar a volta por cima. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso pode ser mais lento do que a gente gostaria se a gente não prestar atenção no que é o correto, no que é o desejável. Pode levar um pouco mais de tempo. Novamente, Nutri 1936, olha aí.
C3PO R2D2. Você acha ambientalmente sustentável um planeta com 7 bilhões de humanos? Acho. Eu já estudei esse assunto. Lá atrás, 2001, quando eu fiz minha pós-graduação em gestão ambiental na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estudo isso com os meus alunos da PUC e da UFRJ também. A questão é a seguinte. Pegando novamente carona na economia Donut, que inspira a política pública de Amsterdã. Nós temos que ter os investimentos sociais, que ela chama de alicerces sociais, a autora do livro, e o teto ecológico. 7 bilhões de pessoas é um número grande, mas a pergunta certa é: qual é o estilo de vida dessas 7 bilhões de pessoas? Elas se deslumbram com os valores da sociedade de consumo? Elas ambicionam ter uma vida como alguém da classe média americana? Elas todas desejam ter um carro e trocar de carro todo ano? Todas essas 7 bilhões de pessoas querem ter um closet abarrotado de roupas? Todas essas 7 bilhões de pessoas curtem o Black Friday, curtem o Natal pagão de muitos presentes? Essa é a pergunta. Então, o que a gente precisa considerar não é o número em si, mas a qualidade do número. Estamos falando de que qualidade de pessoas? Que cultura vai nortear as escolhas e os desejos dessas pessoas? Resumindo, isso rende uma aula, assim, um seminário. Mas o que a gente está falando é que não precisa ter 7 bilhões. Existe uma organização não governamental americana, Global Footprint Network, que estima que bastariam aproximadamente 1 bilhão de seres humanos, acho que 700 milhões, mas eu até vou arredondar para cima, 1 bilhão de seres humanos com os hábitos do norte-americano de classe média, para você determinar o esgarçamento da capacidade de suporte do planeta. 1 bilhão. Então não é 7, é 1. 1 bilhãozinho que consome como não se houvesse amanhã, não tem planeta para suportar esse apetite. Então veja, o número é relativo, entendeu? Estamos falando da qualidade do número. Eduque seus filhos para ser um consumidor consciente. Eduquem seus filhos para prestar atenção que a felicidade não está disponível na matéria descartável e perecível. Eduquem seus filhos para cultivar o tesouro que as traças não corroem, os valores humanitários, a alegria de ser alguém do bem, ser útil e servir. Crianças do século XXI, do terceiro milênio, que entendem o que significa espírito comunitário e que não querem repetir a acumulação de bens e posses que norteia a parcela minoritária da população do mundo. Eu vivo para possuir, vou ostentar marcas, vou exibir meu novo celular, meu novo relógio, minha roupinha da moda fashion. Isso é de uma pobreza espiritual enorme, enorme. Invariavelmente essas pessoas têm vários problemas psicológicos, psíquicos, emocionais, depressões severas, porque elas não encontram felicidade na acumulação de bens e posses. O Marcos Marcelino me pergunta se Bolsonaro poderia ser alvo de um processo de impeachment neste momento tão delicado e agudo. Essa é uma pergunta que deve ser endereçada a quem está à frente da Procuradoria-Geral da República ou à frente da Câmara dos Deputados. Eu quero um país que funcione. Nós já tivemos 2 impeachments no intervalo de tempo relativamente curto. É um trauma um impeachment. É uma fratura exposta um impeachment. E a gente deveria ser mais cuidadoso na hora de defender impeachment como se fosse toda hora que um presidente pisa na bola. Impeachment. Eu tenho ressalvas em relação a isso. E, em sendo inevitável o impeachment,
que seja feito com muito critério, que fique muito claro para a população por que aquele processo está em curso. Agora, com toda franqueza, e eu já não estou falando de impeachment, o atual mandatário da República já cometeu alguns crimes passíveis de processo. Crime de responsabilidade, quebra de decoro e crime contra a saúde pública. Agora, isso, do meu ponto de vista, eu não sou a melhor pessoa para julgar se é momento ou não de depor um presidente, porque é um processo traumático, é uma fratura exposta. O que a gente precisa é ter instituições sérias, bem consolidadas e entender que existe uma Constituição que não pode ser malbaratada. A Carta Magna é uma conquista do Brasil. O Brasil já teve várias constituições. Isso é péssimo. A gente tem que ter uma que siga na linha do tempo e precisa ser respeitada. O primeiro ato da cerimônia de posse de um presidente da República é jurar fidelidade à Constituição brasileira. Ele tem todo o direito de questionar, se quiser, este ou aquele político, enfim. Mas quando se vai numa manifestação onde se defende a ditadura e o AI-5, temos uma crise. Aqui é só para a gente não ficar especulando, eu não gosto desse tipo de especulação, eu quero passar adiante. O inimigo comum é a Covid-19, pelo amor de Deus. Generais de alta patente e os atuais chefes das Forças Armadas não avalizaram o que houve ontem. Informem-se. Margarete Ortega pergunta o que foi no queixo. O que foi no meu queixo, né? Isso aqui é uma lembrança eterna do meu clube de coração, o Fluminense. Eu moro em Laranjeiras, o Fluminense é aqui pertinho. Eu era sócio, ainda sou, mas não frequento. Mas quando eu era pequenininho, também morava em Laranjeiras, éramos sócios lá do Fluminense. E eu tomei um estabaco, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Cortei o queixo. A cicatriz com o tempo até desceu, era mais próxima da boca. Eu me lembro que eu fui para um hospital, a Policlínica de Botafogo. Minha mãe me levou apavorada, porque via aquele sangue todo. Eu tinha 6 anos. Me botaram um pano na cara com um buraco aqui para costurar. Terminada a sutura, eu estava com a recomendação, você não abre a boca, você vai comer líquido para não ter que mastigar, para os pontos não ficarem feios. E aí o médico me deu aquele pirulito bola, né? Sabe aquele pirulito bola? Eu olhei o pirulito bola, criança, né? Já fiz menção de abrir e chupar, e a mãe, não pode abrir a boca. Falei, não entendi, o médico me deu um pirulito bola que eu não posso chupar. Tortura infantil. Vamos lá. Leandro Porto, André, no momento que estamos vivendo, correntes filosóficas como o estoicismo e estilos de vida como o minimalismo parecem cair como uma luva. Você também acha que o consumismo será abalado? Eu espero que sim. Eu brinquei outro dia dizendo que muita gente deve estar com síndrome de abstinência de shopping center. Disse isso com todo respeito. O consumo é um ato político, penso eu. A gente deve procurar consumir o necessário. Quando o consumo se confunde com lazer e entretenimento, nós corremos o risco de colapsar pedacinhos de natureza. Num planeta onde os recursos naturais são finitos, a gente pode ter menos água doce e limpa, pode ter mais poluição do ar, pode degradar o solo com mineração e outras atividades. Então a gente precisa fazer escolhas inteligentes enquanto consumidor, né? Então, quando você sabe que existe uma compulsão pelo consumo, uma doença, é uma patologia. E essa compulsão pelo consumo atinge aproximadamente 3% da população brasileira, segundo uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, tudo que você falou para mim faz sentido. É sempre um bom exercício a gente tentar viver mais com menos. Menos é mais, sabe?
Menos. Menos. Menos é mais. Ana Carioca, André, com esse presidente devemos praticar a desobediência civil? Olha, o que seria praticar a desobediência civil? Eu penso que se você entende a desobediência civil como um ato de afirmação da ciência perante o negacionismo, ou seja, eu entendo a importância do isolamento social, por isso permaneço em casa o máximo que eu puder, só vou à rua se absolutamente necessário. Nesses dias agitados do Brasil, pode-se dizer que esse seja um ato de desobediência civil, sim. Lembrando que desobediência civil alude a um texto que eu recomendei já a leitura aqui, assinado por um americano chamado Henry Thoreau. Ele foi preso nos Estados Unidos no século XIX. Século XIX? Deixem aberto o século, eu acho que é XIX. Mas não tenho certeza, acho que foi. Henry Thoreau se recusou a pagar impostos para o governo americano porque era contra a forma como aquele governo financiava a guerra contra o México, que Thoreau considerava uma guerra injusta, como o governo americano na época dizimava comunidades indígenas, Thoreau era contra isso, entre outras atrocidades cometidas pelo governo. E ele falou, não vou pagar imposto. E não pagar impostos resultava em prisão. E ele foi preso. E na prisão ele escreveu um texto chamado Desobediência Civil. Esse texto inspirou Mahatma Gandhi a expulsar os colonos ingleses da Índia sem disparar um tiro e Martin Luther King em defesa dos direitos civis dos negros americanos. Portanto, Desobediência Civil é um texto que tem um impacto profundo sobre os rumos da nossa civilização. A Ana pergunta aqui, André, sou Ana do Rio de Janeiro, o que é AI-5? Ana, vale a pena estudar o que foi o AI-5. Eu já descrevi aqui no início da live, eu não sei se você pegou. O ato institucional número 5 é considerado o golpe dentro do golpe, ou seja, houve a ditadura militar, no pressuposto de que o Brasil seria dominado por comunistas, no governo João Goulart, e aí se rasga a Constituição, assume a cúpula militar, e depois o ato institucional número 5 determinou a suspensão das liberdades individuais, o fechamento do Congresso e das Assembleias Legislativas, a suspensão da autonomia do STF, da forma como o STF deveria funcionar, a censura às manifestações artísticas todas, teatro, cinema, televisão, novela, Roque Santeiro de Dias Gomes foi censurada, entre outras. A censura à imprensa. Nós tivemos no Brasil, na época, o Jornal do Brasil publicando em código informações que a censura não permitia que fossem veiculadas, né? Então, a gente vai ter a previsão do tempo ocupando um espaço desproporcional na primeira página do Jornal do Brasil pela genialidade de um jornalista chamado Alberto Dines, que eu tive o prazer de conhecer e ser amigo já desencarnado. O Dines publicava a previsão do tempo, tempos sombrios em Brasília. E era tudo metáfora, porque ele não podia dizer que a gente estava vivendo um regime de exceção. E a perseguição sistemática, Ana, dos opositores. Quem pensasse diferente era preso ou tinha que se refugiar no exílio. Muito triste essa época. Tivemos a tortura no Brasil, quem quiser ler o livro Tortura Nunca Mais, os nomes das pessoas, os relatos delas, a barbaridade cometida. O general brilhante Ustra, que tem sido objeto de veneração do atual presidente da República, foi o torturador mais bárbaro que o Brasil já teve. Inúmeros registros de tirar o fôlego, de virar o estômago, inclusive torturar criança ou mulher grávida. A gente precisa ter noção do que aconteceu nesse país e entender por que os atuais generais que estão no poder, nas Forças Armadas, não avalizaram o que houve ontem em Brasília. Isso é história.
Isso é história. A Andréa de Campinas pergunta: André, você acredita que no pós-corona, os jovens terão outro comportamento em relação à família? Ou isso causará mais distanciamento familiar? É uma boa pergunta, André, e remete à página de abertura do Papo das 9 de hoje, do Pastorino, que ele fala do cuidado com as crianças. Se você me permite, eu acho que não dá para generalizar, não. Cada família vai ter a sua experiência de isolamento social. O estresse, me parece, é inevitável porque somos todos diferentes. E não é um problema o estresse, ele tem lugar. O problema é a gente não se policiar no momento que estivermos mais sensíveis, nervosos, irritados, mal-humorados. Então a gente precisa descobrir como não contagiar com o vírus do mau humor quem está pertinho, para que essa relação não fique debilitada e sequelada. Então você me pergunta, qual será o comportamento dos jovens no pós-corona? Eu acho que depende do que estivermos semeando hoje, da qualidade da relação que está estabelecida hoje. É curioso que muitas crianças estão tendo, graças ao isolamento social, a chance de conviverem com os pais. Os pais delegavam isso para a creche, delegavam a companhia dos filhos para babá, delegavam a companhia dos filhos para os avós, e muitas famílias hoje se encontraram. Assim, opa, estamos juntos. Então, é bonito isso, porque é um período intenso de trocas que haverá de ficar marcado para o resto dessa existência. É como eu vejo, é uma oportunidade de estreitar laços que antes eram meio difusos, não tinham tempo de acontecer com a devida proximidade e troca. Agora essa troca é inerente ao compartilhamento de tempo e de espaço. E isso é muito legal, né? É muito bacana. Liz Vilaça, natalense, mora no Rio. Fala que as imagens do pronunciamento de ontem foram surreais, segundo ela. Como lidar com a raiva e a impotência? Boa pergunta. A gente precisa assumir o comando e as rédeas do nosso psiquismo, das nossas emoções e dos nossos pensamentos, né? A gente não pode deixar a retaguarda vulnerável. Algumas tradições afro-brasileiras falam muito da proteção da retaguarda. Eles usam essa expressão aqui, ó. E o Espiritismo, em certa medida, fala muito dos obsessores, que são aqueles que esperam a sua vibração cair, a sua sintonia ficar ruim, a sua vibração e a sua frequência ficarem bem ruins, para que algumas companhias espirituais se aproximem. É como se fosse um campo de força, né? Quando você abre a retaguarda, quem se aproxima terá campo, terá meios de dificultar a sua vida. Então, é inteligente para nós não descuidar da proteção que a gente precisa ter na retaguarda. Eu vou confidenciar a vocês algo que aconteceu ontem à noite antes de dormir. Eu estava muito, eu diria, a minha vibração estava um tanto alterada por conta do que eu estava vendo e testemunhando. Uma crise política em meio à guerra contra o vírus. É tudo que a gente não merece e não precisa. E eu comecei a conversar comigo na cama, falando assim: terei uma noite espetacular de sono, com um refazimento maravilhoso das energias do corpo e da mente. Meus guias e mentores estão por aqui. Quando eu me desprender do corpo no momento do sono, eles vão me levar para um lugar magnífico, inspirador. É claro que eu estava me autossugestionando. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu durante a noite, mas eu vou dizer para você,
eu não tive um sono como há muito tempo eu não tinha. Eu consegui dormir bem hoje. Consegui dormir bem. Então veja, a gente precisa tomar providências em favor da nossa saúde, do nosso equilíbrio, da nossa serenidade, do nosso bem-estar. E isso não é um dia, hoje, daqui a 3 dias eu faço. Não. A mente é uma tábula rasa, é como se fosse um computador. O que é um computador? É uma máquina. O programador é que alimenta, né, o computador das informações para que o computador processe. Nós somos programadores de mentes, a nossa mente, a nossa. Então seja um bom programador da sua mente. Programe-se. Prece. Fundamental. Para quem gosta. Eu gosto. Meditação. Fundamental. Quem pratica sabe o benefício que isso gera. Exercício físico, já falei aqui, libera substâncias químicas que dão um barato, é o doping do bem. Você se sente melhor com o corpo suado e cansado. Isso é bom. Ah, André, mas eu não quero ir para a rua porque eu ouvi tanta gente falando do isolamento, do distanciamento social. Ok. Faça um exercício da sala da sua casa, no seu quarto. Acesse na internet as sugestões de alongamento, práticas de yoga, ginástica aeróbica, até musculação sem usar halteres. Tem de tudo para todos os gostos. O corpo agradece. Mente sano, corpore sano. Então, cuide-se bem. A gente está aqui, gente, o Papo das 9, ele tem muito essa função da gente trocar informações. Vocês trazem questões que me inspiram pesquisas, é ótimo, insights. E a gente está aqui para passar da melhor maneira possível por esse momento. E passar da melhor maneira possível por esse momento significa o que está ao meu alcance fazer para que eu permita que o melhor de mim apareça, se manifeste e usufrua desse momento. Luciano Ramos, como você entende que possa ser aplicado na prática, ou possam ser aplicados, os conceitos do Evangelho nos tempos de pandemia? Bom, vamos lá. O Evangelho fala de ama ao próximo como a ti mesmo, e isso sintetizaria o maior mandamento, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então vamos lá, eu vou pegar isso. O que significa ama a Deus sobre todas as coisas? Penso eu. Não é idolatrar Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa entender que Deus é onipresente, onisciente. Deus está em todos os lugares. Eu preciso entender as leis que regem a vida e o universo para me posicionar com inteligência nesse universo. É a história do barquinho que você está no oceano, barco à vela. E você precisa fazer uma viagem. Para onde sopra o vento? É a pergunta que quem está no oceano, num barco à vela, vai fazer. Então, posicionar a vela na direção do vento, Oswaldinho lá da Paraíba, meu primo, me ensinou muita coisa lá no hobbycat dele, na época das férias, na Paraíba. Quando você coloca a vela na direção do vento, você consegue o melhor resultado para você. Então, ama a Deus sobre todas as coisas significa entenda essa força superior. Entenda porque Deus é amor. Entenda porque a dor e o sofrimento que a gente experimenta não é contra nós, é em favor de nós, porque desperta em nós ideias, insights, valores, predisposições, virtudes que nos faltam. E ama ao próximo como a ti mesmo significa estamos todos no mesmo barco. Olha a metáfora do barco de novo aí. Se não tiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Não haverá felicidade absoluta de nenhum ser humano nesse planeta enquanto houver
um ser humano em profunda dor e sofrimento. Tem uma passagem do Talmud, que é referencial para os hebreus, para os judeus, que diz assim: quando você salva uma pessoa, é a humanidade inteira que você está salvando. Então o Evangelho nos ensina a sermos pessoas melhores conosco, com o nosso próximo, e entendedoras dessas leis que regem a vida e o universo, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, me desculpa, mas é como eu penso o Evangelho de Jesus. Evangelho significa boa nova. Jesus introduziu e reforçou a ideia de um Deus Pai, né? Pai nosso, foi a oração que ele nos deixou. Substituindo um Deus com características humanas, que era referencial para algumas tribos e grupos de hebreus, o Deus de Moisés. E esse Deus Pai, consolidado no Evangelho, ele nos aproxima dessa força superior. Os espíritas gostam de chamar de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas não importa o nome que se dê, jamais conseguiremos entender Deus pelo intelecto. Deus precisa ser uma experiência sensitiva. Lembrando a música que eu adoro do Gil, outro dia eu ousei cantarolar uns versos. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Eu vou cantar qualquer dia desse essa letra. É linda. Acesse na internet, é linda a letra do Gil, mostrando aquilo que está no Tao Te Ching do taoísmo, de Lao Tse. É interessante essas conexões. O taoísmo diz que o insondável que se pode sondar não é o insondável. Quer dizer, é uma maneira de você didatizar um Deus que a gente não consegue explicar direito o que é. A gente não consegue racionalmente entender a dimensão e o tamanho disso, mas a gente pode sentir. Ele fala dentro da gente, ele se comunica de uma forma muito especial, mas a gente precisa estar apto, a gente precisa ser um bom canal, a gente precisa estar disponível para que essa luz nos alcance e a gente, de alguma forma, se beneficie desse contato. Lembrando que Deus está dentro de nós, né? Quem se ressente da falta da ida à igreja, ao centro espírita, ao terreiro, ao culto evangélico, ao templo budista, à mesquita, que a gente tenha ciência de que, embora esses lugares sejam magníficos pontos de conexão, a conexão depende muito mais de nós do que do ambiente à nossa volta. Eu prefiro muito mais conversar com Deus numa floresta, perto da natureza. Eu não estou podendo fazer isso. Nem por isso Deus está distante de mim. Nem por isso eu deixo de dialogar ou de evocá-lo e de pedir, louvar, agradecer. Porque faz tão bem, é tão bom isso, é tão bom. E se você não acredita em Deus, é agnóstico, materialista, experimenta. Você está sozinho lá numa hora, fala assim, vai que alguém me escuta. Na dúvida, arremeta. É o ditado da aviação civil que serve para nós. Meus amigos, que a segunda-feira seja um dia glorioso, magnífico para todos nós. Que ao longo desse dia possamos fazer as melhores escolhas em favor de nós mesmos e daqueles que nos acompanham a jornada. Que possamos nos sentir úteis e produtivos, que possamos fazer a nossa parte em favor de um mundo melhor e mais justo, com força, coragem e fé. Essa live fica depois no Stories do Instagram e mais tarde vai para o canal do YouTube, o meu. Tudo de bom, fique com Deus, ótima segunda-feira. Cuidem da sintonia e da vibração, porque isso faz toda a diferença, ok? Tchau.